dia, boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez. E hoje nós vamos trabalhar com o PET, volume 3, de 8º ano, a quarta semana de língua portuguesa. Tudo bem? Vale lembrar que esse PET vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma opção de acesso para o seu responsável, para que ele encontre mais uma maneira de fazer essa teleaula chegar até você. Vale lembrar também que é importante que você esteja com o material impresso dessa quarta semana do PET para poder acompanhar essa teleaula. Lembrando que essa teleaula vai ser um material breve, que eu vou tentar trabalhar com vocês, de algumas sugestões de resposta, né? É um material que propõe atividades de leitura e interpretação textual, além da produção textual. Tudo bem? Nós vamos trabalhar um gênero textual específico e algumas modalidades verbais, tá ok? Então, vamos lá para a teleaula. Leia o texto e responda. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Artigo 8º. É dever do Estado, da sociedade, da família assegurar à pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Então, aí a gente vai para a atividade. Lembrando que ele usou de alguns termos que são específicos, mas em sua grande maioria, o estatuto, o texto do estatuto, ele tem a intenção de atingir todas as camadas da sociedade, tá certo? Então, ele usou alguns termos técnicos, mas você pode ver que ele tentou ser o mais direto possível em relação ao assunto que ele está discutindo, né? Na verdade, não é uma discussão, ele está descrevendo os direitos e os deveres em relação às pessoas com deficiência, né? E, de certa forma, ele está tentando incluir essas pessoas a convivência em sociedade, né? Então, vamos ver a letra A aí, ó. Do que se trata esse estatuto? O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem por intenção a inclusão da pessoa com deficiência, além de expor os direitos do deficiente e os deveres e obrigações que a sociedade e suas instituições têm para com as pessoas com deficiências.
né? É basicamente isso aí que está sendo tratado no Estatuto, né? Letra B. O trecho do Estatuto lido traz as regras necessárias para a inclusão da pessoa com deficiência? Sim, como o próprio texto diz, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Vale lembrar, pessoal, que esse trecho eu tirei do próprio texto, então por isso que ele está entre aspas, tá certo? Então, o Estatuto realmente, a proposta dele é trazer essas regras, né, que são necessárias para a inclusão da pessoa com deficiência. Então, é a proposta do Estatuto, inclusive, né? Então, vamos continuar. Letra C. A linguagem utilizada no Estatuto é clara e acessível? Por quê? Isso aqui, pessoal, é o que a gente percebe na leitura do Estatuto, que nem eu falei. Existem alguns termos técnicos, alguns termos que não são tão acessíveis assim, mas, em geral, ele é objetivo, o texto, tá certo? E a intenção é atingir a maior quantidade de público possível, né? Ou seja, por quê? Porque ele quer que o deficiente ele seja inserido no contexto social, né? Que ele seja reconhecido como capaz de se relacionar num contexto social, né? Se relacionar com as demais pessoas, né? Que ele é capaz de realizar tarefas e tomar decisões, né? Então, por exatamente ter essa intenção de inclusão, o texto ele tenta abranger a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, ele tenta ter uma objetividade, uma linguagem clara, né? Apesar de que a gente sabe que a norma culta, né, ela está sendo utilizada, porque é um documento oficial de Estado, né? Então, a norma culta ou a gramática normativa é amplamente aplicada nesse texto. Tudo bem? Então, vamos lá. A resposta: sim, apesar de constatar, de tratar da variação linguística conhecida como variação formal ou normativa, trata-se de uma linguagem acessível, pois não utiliza-se de, por exemplo, linguajar técnico-jurídico específico, né? Ele poderia usar uma linguagem bem específica, só que aí ele não ia atingir o público que ele que tem alvo, né? Que é o público em geral, né? Ele ia atingir, por exemplo, só quem é da área de direito, se ele usasse uma linguagem técnica específica, né? E percebe-se que o texto intenciona-se a atingir variadas camadas da sociedade. Vale lembrar que, em seu uso, a linguagem normativa pode ser acessível a todas as camadas sociais. Basta efetuar a sua modalização. Que nem eu disse, pessoal, o intuito, essa coisa de modalização, vamos falar assim, tem como objetivo, vamos pensar assim, a intenção do autor, né? Ele quer atingir um público específico, ele quer atingir um público mais geral, então ele vai modalizar a linguagem, ele vai usar algumas expressões que podem ser mais gerais, mais específicas, de conhecimento mais geral. Ou então, se ele quiser um público específico, por exemplo, os advogados, ele vai usar uma linguagem que é específica, que só aquele público específico vai conhecer, o que a gente chama de linguagem técnica, né? Isso é modalização. Como que a gente vai entender melhor essa modalização? Vamos pensar assim, a gente focou aí no caso do texto na linguagem normativa, na gramática normativa, forma culta da linguagem, mas a gente sabe que existem inúmeras variações da mesma língua, né? Por exemplo, vamos pensar assim, existe os regionalismos, né? Uma linguagem específica de uma certa região da Bahia, do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, existem essas variações da língua. Então, à medida que as pessoas vão precisar se comunicar,
naquela determinada situação, elas vão modalizar a língua, né? Por exemplo, o mineiro que quer se comunicar com o gaúcho, ele vai ter que modalizar a sua linguagem de forma que os dois se compreendam, né? Isso que é modalização. É uma maneira de tentar fazer o texto ou a linguagem se aproximar do ouvinte, né? Ou seja, você é o falante daquela mensagem e você quer que ela chegue àquela pessoa específica, né? Então, você quer que a sua mensagem seja compreendida. Então, você vai modalizar ela, ou seja, você vai adaptar ela à linguagem específica do seu ouvinte, entendeu? Então, é mais ou menos isso que a gente está falando quando a gente fala em modalização da linguagem, ok? Então, vamos continuar aí, ó. Se você pudesse acrescentar algum artigo para esse trecho do Estatuto, como seria? Escreva-o abaixo. Então, aí, pessoal, a gente vai notar o seguinte: eu coloquei uma resposta e um complemento dessa resposta. Então, vamos ver. Nota-se que, no material do PET, não foi exposto todo o Estatuto, faltando os artigos 3, 6 e 7. Logo, para melhor auxiliá-lo nessa resposta, ficam aqui citados os artigos que faltam. Então, eu pesquisei na internet e coloquei os artigos que o PET aí pulou, né? No caso, são 3, 6 e 7, se eu não me engano, né? Então, vamos ver lá o que eu coloquei para você, para complementar e até auxiliar você na sua resposta, tá ok? Mas se você quiser colocar algo que não foi citado aí nem nos artigos e nem nessa complementação que eu estou dando para você, você está totalmente livre para colocar o seu ponto de vista, tá certo? Então, vamos lá. Artigo 3º, para fins de aplicação dessa lei, considera-se a acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, pessoal, esse tipo de texto de lei ou de estatuto, ele normalmente vai colocar esses pontos, né? Que seria como se fosse a explicação de um termo específico que vai aparecer várias vezes no texto, né? É como se fosse um dicionário. Ele está explicando, por exemplo, o que é acessibilidade, né? Ele está determinando o que é acessibilidade. Então, em outras horas no texto, pode ser que apareça acessibilidade. Então, quando você está em dúvida se apareceu aquele termo no texto da lei, você vai voltar aí nesse ponto aí e vai ver, ele determinou o que é acessibilidade, né? A gente vai ver, por exemplo, número 2, desenho universal, né? O que é desenho universal? Aí ele vai te explicar aí, ó, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Entendeu? Então, ele está explicando. Então, a gente tem o próximo lá, o 3. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social, certo? Então, por exemplo, digamos, no texto que nós vamos produzir, né, que ele vai colocar, vai propor lá, pode ser que a gente use termos, por exemplo, docência e discência, né? É importante, por exemplo, explicar o que são esses termos, né? Então, aí a gente usa exatamente esses pontos aí, que é o caso do artigo número 3, né? Ele tá especificando
O que são esses termos, né? O que são... ele está dando uma definição do que são esses pontos aí, né? Ele está definindo esses pontos, tá ok? Então, continuando. Número 4, barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Então, pessoal, aí, ó, agora a gente vai para o outro artigo que está faltando lá, que pulou. Artigo 6. Sexto, né? A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. 4. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. 5. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. E 6. Exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou dotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Artigo 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Se no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nessa lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Então, se você achou aí que algumas desses artigos que estavam faltando aí, que ele não citou, ele pulou por causa da relevância deles, né? Talvez o autor do PET não achou importante esses artigos. Eu estou colocando eles aí porque faltou que o PET não citou. Se você achar que esses termos aí são interessantes para você acrescentar na sua resposta, você pode. Lembrando que uma estratégia de estudo, por exemplo, que eu sempre estou falando em quase todas as minhas teleaulas, é o pause. Então, peça para o seu responsável, converse aí com o seu colega que estiver assistindo a teleaula, para você pausar, anotar o que você achar importante, tudo bem? Isso aí é estratégia de estudo, tá ok? Vamos continuar. Questão número 2. Leia o texto e responda. Fatores que podem atrapalhar o rendimento dos alunos. Então, isso aqui, vamos falar assim, está expondo quais são os fatores que podem atrapalhar o rendimento do estudante. É até interessante isso daí, para onde você está, o seu espaço de estudo, o que você está fazendo que pode estar te ajudando ou pode estar atrapalhando o seu processo de estudo, tudo bem? Então, é até interessante. Vamos ler aí, ó. O sono. Desenvolver qualquer atividade com sono é difícil. Adolescentes precisam dormir ao menos 8 horas por dia. Então é importante você ter uma boa noite de sono para você poder estudar bem, ok? Bullying. Uma pesquisa realizada em 2009 pelo Núcleo de Análise do Comportamento da Universidade Federal do Paraná mostrou que 66% dos alunos de ensino fundamental e médio dizem sofrer ou cometer agressões físicas ou morais com seus colegas. A escola não pode limitar-se a identificar e punir os alunos que praticam o bullying. Então, aí o bullying, você ofender, você agredir o seu colega, isso aí é uma prática que não é muito legal, né? E ele está falando aí que isso aí atrapalha no processo de estudo, né? A pessoa que sofre bullying, ela pode ter algumas dificuldades para estudar, né? E aí ele fala também, a pessoa que pratica o bullying, ela também, de certa forma, ela pode estar atrapalhando o seu processo como estudante.
tá certo? É isso que está sendo falado aí. A próxima, o celular, que é um problema muito grave em sala de aula, né? O aparelho é usado para mandar mensagens, jogar, ouvir música, falar com os amigos e ver redes sociais. O resultado é que, algumas vezes, o celular atrapalha os estudos. A escola tem duas saídas: ou proíbe os smartphones ligados durante as aulas, ou modifica sua estrutura educacional para utilizar os celulares a seu favor. Mas uma coisa é certa: celulares recebendo notificações durante toda a aula desvia a atenção e os alunos devem respeitar os horários de aula. Então, mesmo em casa, quem está estudando em casa, é importante que na hora do estudo, seu celular esteja desligado, certo? Porque senão toda hora você vai ser interrompido no seu processo. Ou seja, diretamente alguém vai te interromper, ou você mesmo, você tem que aprender a se desligar daquele aparelho, de forma que você vai se concentrar no seu objetivo, que é o estudo, uma leitura, a execução de um exercício. Então, é importante que você não só desligue o aparelho, é importante que você se desligue do aparelho. Você deixe ele um pouquinho de lado durante as suas tarefas aí na quarentena, né? Que eu sei que você está produzindo, está estudando aí num ambiente que você se encontra, né? A gente não está tendo aula presencial. No caso de aulas presenciais, o interessante é que você também desligue seu celular e se desligue do celular, né? É um ponto interessante que gera bastante controvérsia, seja em casa ou seja em sala de aula, durante a atividade de estudo, tá ok? A internet, um acervo de informações gigantesco que pode ser utilizado a qualquer momento. Porém, a internet é também uma ferramenta de distração na qual jovens passam horas apenas com conteúdos pouco relevantes, sendo assim uma inimiga dos estudos. É até injusto esse ponto aí, né? Porque a gente sabe que quando eu produzo essas teleaulas, eu tenho noção que vocês têm dificuldade ou pouco acesso à internet, né? Ou então nenhum acesso, né? Mas aqueles que têm acesso à internet, eles têm que aprender a usar ela como uma ferramenta de estudo, né? Uma ferramenta de pesquisa, né? A internet em sala de aula pode ser usada até para contradizer alguma informação que o professor está dando. Ah, professor, isso aí eu não concordo com o que você está falando. Você faz uma pesquisa no Google, por exemplo, e vê que aquela informação está errada ou está incompleta. E você vai, de certa forma, auxiliar seu professor. Mas, na maioria das vezes, a gente percebe que o aluno está interessado no uso de internet em sala de aula para outros motivos que não sejam o objetivo de pesquisa que vai auxiliar os estudos, né? Então, muitas das vezes, a internet não é utilizada como uma ferramenta para auxiliar o estudo. Então, por isso que ele está falando que a internet, nesse caso, ela não ajuda, ela atrapalha o processo produtivo do estudo, né? É isso aí que ele está falando nesse ponto aí. Problemas familiares. Ter problemas em casa é absolutamente normal e os jovens não ficarão imunes a essas dificuldades. Então, isso aí tem a ver com o fator psicológico, né? A gente pode, por exemplo, não estar bem naquele dia. Ah, eu briguei com o meu pai, eu recebi uma notícia ruim, sei lá, eu vi alguma coisa que não foi muito legal, eu testemunhei algo ruim na rua, né, ou em casa. Isso tudo influencia em sala de aula, né? Influencia nos estudos. Então, é aquele típico momento que a gente fala: hoje eu não estou tendo um dia bom, né? Hoje eu não estou conseguindo me concentrar, hoje eu estou sentindo algum tipo de dor, algum tipo de desconforto, né? Então, isso daí também atrapalha. Então, é importante você estar se sentindo bem, você se sentir bem, seja fisicamente, seja psicologicamente, para você poder desenvolver os seus estudos de forma plena, de forma absoluta, tá certo? Para que você estude bem, tá ok?
Então, é importante você estar se sentindo bem, tá certo? Então, esse aí é o problema familiar, ele pode abranger todos esses fatores, né? Então, eu trago para vocês exatamente isso, que é importante você estar se sentindo bem com você mesmo e com as outras pessoas, para que você execute as suas tarefas do dia a dia, isso não se resume somente aos estudos, para que você execute suas tarefas do dia a dia bem, né? Para que você viva bem, tá ok? Então, vamos continuar aí. Qual é o assunto tratado no texto? O texto aborda os fatores que podem atrapalhar o rendimento do estudante durante seus estudos. Letra B. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Há algum problema que interfira nos seus estudos e que não foi citado no texto? Qual? Aí, pessoal, eu coloquei um fator que pode auxiliar nos estudos, tá certo? Esse é um ponto de vista meu, mas essa resposta aí da letra B é de cunho pessoal, tá bom? Então, o que eu citei aí que não foi citado lá no texto? O ambiente, um local harmonioso, com silêncio, ergonomia, ou seja, você se sente confortável com a mesa, com a cadeira que você está usando, tá certo? Iluminação adequada, que ele fala, eu coloquei entre aspas, o aconchego, você está se sentindo bem naquele ambiente, né? Naquele ambiente você vai poder desenvolver os seus estudos de forma apropriada, tá certo? Então, ó, são fatores importantes como facilitadores à concentração e melhor desempenho durante os estudos, tá bom? Mas vale ressaltar que isso é um ponto de vista meu como professor, tá bom? Você pode colocar alguma outra coisa que você percebeu que talvez eu não tenha percebido, tá ok? Por isso que é uma resposta de cunho pessoal, tá bom? Questão número 2. Releia o texto da atividade anterior e faça o que se pede. Letra A. A partir dos problemas relatados no texto, escreva um estatuto que garanta o auxílio da comunidade escolar, gestão, professores, alunos, funcionários e pais para a resolução desses problemas junto aos alunos. Seja criativo, siga os passos instruídos abaixo. Então, eu vou tentar explicar esses passos aí, tá ok? Quer dizer que você tem que seguir eles à risca? Não, são sugestões, tá bom? Então, vamos lá. Organize o estatuto por artigos, que é o que a gente vai fazer, né? Tem uns subartigos, tem uns parágrafos, tem alguns símbolos que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Basicamente, o máximo que nós vamos seguir ao pé da letra seria essa parte aí, tá bom? Utilize um vocabulário claro e objetivo, tá certo? Como a gente está num ambiente escolar, a gente tem a liberdade de usar uma linguagem específica do nosso meio, seja a gente aluno, seja a gente professor, diretor, supervisor, tá bom? Então, existe uma linguagem que é específica do nosso meio, então nada impede a gente de usar ela. Mas o que ele está falando? A gente também tem que ser objetivo. Se eu usar um termo específico, eu tenho que explicar ele, e é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, para quê? Para o nosso texto ser claro e objetivo, tá bom? Então, ó, use o recurso da atemporalidade. O texto se adequa a qualquer época, né? Isso aí é um pouquinho mais complicado, né? A gente tem até discussões a respeito de leis que foram elaboradas no início do século passado, né? E que ainda devem ser aplicadas hoje, mas elas já venceram, né? Elas estão fora do seu tempo, tá ok? Então, isso aí é um recurso meio complicado da gente usar, né? O que a gente pode argumentar nesse sentido? Que a gente vai usar o nosso texto específico para a nossa realidade, né? Ou seja, a realidade de sala de aula, né? Trabalhar direitos e deveres, por exemplo, seja do professor, seja do aluno, seja do diretor, seja da cantineira da escola, né? Seja da secretária. Então, a gente vai trabalhar o texto de acordo com a nossa realidade, que eu acho que até é um pouquinho melhor
do que trabalhar com a coisa atemporal. Eu acho que essa coisa de atemporal é até um pouquinho mais difícil, porque a gente pode elaborar um texto para a realidade da escola esse ano de 2020, por exemplo, dentro da quarentena, e ano que vem não tem mais quarentena. Então, como que a gente vai aplicar um texto para a quarentena, sendo que, com a graça de Deus, ano que vem, a gente não vai estar mais em quarentena? Então, essa atemporalidade ela é um pouquinho mais complicada para a gente trabalhar. Por isso que eu falei, a gente não é obrigado a seguir todos esses passos, tá ok? Então, vamos continuar. Use termos modalizadores. É permitido, é proibido, pode, não pode, deve, não deve, é obrigatório. Então, é até interessante falar aquele último termo lá. É obrigatório a gente usar esses termos em específico? Não. Vocês vão ver que no modelo que eu produzi, eu não usei nenhum deles. Tá certo? Agora, o que acontece? Lembra que eu falei a coisa de modalizar a nossa linguagem? Quer dizer o quê? Que eu vou adequar a minha linguagem para aquele ouvinte, aquele meu público específico, tá certo? O meu público objetivo, tá certo? Então, é o ambiente escolar, então o meu público faz parte do ambiente escolar, então eu vou modalizar o meu texto para aquele público específico da escola, tudo bem? Então, vamos continuar aí, ó. Então, o que eu fiz como modelo para você? Então, à medida que eu for enchendo a tela aí de informação, de texto, dá um pausa no vídeo e anota, tá ok? O que eu elaborei como modelo? Então, eu, Frederico, professor de língua portuguesa, elaborei esse texto aí como um modelo para você poder fazer o seu texto, tá bom? Dentro de todas aquelas especificações exigidas pela atividade do PET. Quer dizer que você tem que fazer igualzinho que eu fiz? Não. Utilize o meu texto como modelo para você poder produzir o seu, tá bom? Então, vamos lá. Deveres e direitos dos sujeitos em torno da comunidade escolar. Então, eu criei o Estatuto da Boa Convivência Escolar, né? Então, baseado principalmente naquele primeiro estatuto que a gente viu lá do deficiente físico, eu até copiei alguns trechinhos. É pecado copiar? Não, não é pecado, né? O que é pecado? Eu copiar tudo na íntegra, né? Copiar tudo. O que eu posso fazer? Eu posso adaptar o meu texto à minha realidade. Se o texto lá estava falando deficiente, e aqui eu estou falando da melhor convivência em escola, aquele texto era específico para aquela proposta. Aqui a gente está com uma outra proposta. Então, eu vou adaptar aquele texto para essa proposta aqui. Mas nada impede que eu copie alguns trechos, adaptando ele a essa realidade, que no caso é o Estatuto da Boa Convivência Escolar. Tá bom? Então, vamos lá. Artigo 1º. É instituído o Estatuto da Boa Convivência Escolar, destinado a assegurar e promover a todos os sujeitos envolvidos no processo educativo, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e deveres fundamentais que garantam a todas as partes um processo de docência e discência que envolvem o processo educativo. Aí o que acontece? Eu usei alguns termos específicos ali, por exemplo, docência e discência, né? Aí ele vai aí para o parágrafo 1, né? Quer dizer o quê? Ele usou também os sujeitos em geral. Então, a gente tem o docente e o discente, mas tem outros sujeitos, né, que estão ali envolvidos no trabalho da escola, né? Vamos falar assim. Quem são esses profissionais que vão ser contemplados por esse estatuto? Então, esse parágrafo aí está explicando para você quais são esses profissionais, tá ok? Então, vamos lá. Número 1, corpo docente. Conjunto de professores que atuam na instituição educacional. Corpo discente. Conjunto de estudantes que encontram-se matriculados na instituição educacional.
Corpo pedagógico, conjunto de profissionais que dão suporte pedagógico aos professores, como pedagogos, supervisores, bibliotecários, diretor e vice-diretor. Então, vocês estão vendo que nesse parágrafo, aquele símbolo lá do lado número 1 significa parágrafo, tá certo? Então, nesse parágrafo, a gente está falando quem são esses profissionais ou quem são esses indivíduos que estão envolvidos no processo educacional, tá ok? Então, vamos lá, número 3. Corpo administrativo, conjunto de profissionais que atuam na área administrativa da escola, como ATBs, assistente técnico de educação básica, vamos falar que seriam, vamos falar assim, a pessoa que trabalha na secretaria da escola, tá certo? ASBs, auxiliar de serviços de educação básica. É auxiliar de serviços gerais, vamos falar assim. Pessoa que cuida, por exemplo, da limpeza, da horta da escola, tá certo? Então, nesse primeiro parágrafo, a gente falou exatamente desses profissionais que estão relacionados ao trabalho na escola, ou estão envolvidos ali naquele meio específico, né? Então, a gente pode falar que o público-alvo do nosso texto são esses profissionais aí, tá ok? Então, vamos continuar. Artigo 2º. São direitos reservados aos sujeitos em geral envolvidos no processo educativo. Então, é direito de todo esse pessoal aí que foi citado. 1. Serem tratados reciprocamente com respeito e humanidade. 2. Ter um espaço físico apropriado às práticas educacionais. 3. Ter condições mínimas de harmonia, ergonomia, silêncio e bem-estar para que as práticas a serem executadas atinjam o mínimo de seus objetivos, práticas docentes, discentes e de trabalho em geral relacionado ao processo da instituição educativa. Então, o que a gente falou aí? É aquilo que eu tinha falado, que foi uma resposta pessoal minha, em relação ao que eu achei que estava faltando, daqueles fatores que atrapalham, né, que faltam no processo de de um bom aprendizado, né, de bom estudo, tá ok? E aí eu relacionei isso aí não só para os alunos, que eu falo lá, ó, docentes, que são os professores, discentes, que são os alunos, e todos os outros profissionais, tá ok? Artigo 3º. São deveres reservados aos sujeitos em geral envolvidos no processo educativo. 1. Preservar e manter todo o patrimônio escolar, zelando por sua conservação, para que todos os sujeitos usufruam democraticamente do seu patrimônio. Então, o que quer dizer isso aí, pessoal? Zelar pelo patrimônio da escola, e isso vale para todos, professores, alunos e todos os funcionários em geral, ou seja, toda aquela comunidade que está envolvida no processo de educação, que está envolvido com a escola, tem o dever de preservar e manter o patrimônio da escola, tá bom? Artigo 4º. São direitos de todo discente ter acesso à educação de qualidade, ou seja, todo aluno ter acesso à educação de qualidade. Artigo 5º. São deveres de todo discente esforçar-se durante todo o processo educativo, cumprindo todas as tarefas que lhe forem exigidas, assim como participar de tudo que lhe for proposto por seu professor. Isso aí é um dever do aluno, né? Ou seja, participar da aula, né? Participar das atividades propostas. Artigo 6º. São deveres de todo docente. 1. Esforçar-se durante todo o processo educativo para oferecer educação de qualidade para o seu aluno, ou seja, dever do professor, tá bom? Pesquisando e preparando aulas e materiais que supram o mínimo das necessidades educativas do seu discente, além de estudar e se preparar o melhor possível em sendo um profissional da educação. Aí, pessoal, vale lembrar que isso aí é um texto que foi de minha autoria,
que eu preparei esse artigo aí para auxiliar como um modelo para você produzir o seu, tá bom? Então, dá uma observada aí no que eu falei, na minha próxima observação. Vale ressaltar que a elaboração desse estatuto é uma sugestão do professor e serve como modelo para a resolução da atividade proposta pelo PET. Então, é uma sugestão que eu estou dando para você, tá bom, pessoal? Não quer, isso aí tudo é um ponto de vista meu? Mas é só para servir de base como uma sugestão, um modelo para você produzir a sua atividade do PET. Então, não é interessante se você copiar isso daí. Eu quero que você produza em cima desses modelos todos que tanto o material do PET como essa teleaula estão apresentando para vocês. Então, é interessante que você produza em cima de todos esses estímulos que estão sendo apresentados para você, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês estejam tendo bons estudos, tá bom? Que vocês estejam aproveitando essa aula, tá ok? E até a próxima teleaula. Vocês fiquem com Deus.